Neste vídeo, vamos conhecer o Rigol DG852 Pro, um gerador de sinais, um gerador de funções profissional da Rigol. Então vamos rapidamente conhecer ele e ver o que ele pode fazer e como ele funciona. A importância de um gerador de sinais é grande em uma bancada, né? Então, para fazer muitos dos tipos de testes que a gente precisa, ou seja num PWM, ou seja num sinal, ou seja para fazer um teste RF, ou mesmo um teste de um áudio de um amplificador que eu estou fazendo, a gente precisa fazer uma geração de um sinal limpo para que eu possa ver se a resposta do meu circuito está correta. E é para isso que a gente usa um gerador de sinais. E nada melhor do que um gerador de sinais que seja confiável e de alta qualidade. Por quê? Porque se eu tenho um gerador de sinais com uma onda que não é perfeita, que ela não tenha qualidade, que ela não tenha resolução suficiente, eu nunca vou saber se o meu problema é a placa, se é o meu circuito, ou se é o sinal que não está saindo de boa qualidade. Por isso um gerador de sinais de boa qualidade é sim um dos requisitos importantes ou que ajudam muito numa bancada. Raiza. Excelentes profissionais merecem ferramentas excelentes. É um instrumento essencial aquele primeiro? É claro que não. Mas é um instrumento, sim, também necessário. Juntamente com o osciloscópio, eles fazem um par de trabalho importantíssimo. Bom, mas deixando de conversa de lado, vamos falar um pouquinho sobre esse Rigol DG852 Pro. Ele é um gerador de funções que segue a mesma linha que a gente tem no DM858, né, o multímetro de bancada fantástico da Rigol. Também do DH802, ou seja, a linha 800, né, todos eles são da linha 800, que são esses equipamentos fininhos, com um design muito elegante, muito bom para a bancada, né, um equipamento bem fininho, com uma tela grande, uma tela colorida de alta resolução, esses pezinhos atrás que ajudam a gente deixar ele numa inclinação boa. Então ele segue esse mesmo desenho, a carcaça é muito parecida com os dos nossos outros equipamentos, o que torna a bancada ainda mais bonita, né, e mais agradável de trabalhar. Isso também é importante, né, já que a gente passa muitas horas aqui em cima da bancada, ter bons instrumentos também faz parte da nossa qualidade de vida, né? Uma vez que a nossa vida, principalmente para quem é profissional, eu sou amador, não estou sempre aqui trabalhando, não sou um profissional da área, mas para quem é profissional eu imagino que bons instrumentos façam toda a diferença. Se para gente que é amador faz, imagina para quem é profissional. Bom, falando um pouco dele, ele tem uma saída USB aqui na frente, ele tem esse design moderno aqui novo que fizeram com os numéricos em volta e o knob aqui no meio fazendo os ajustes. Em cima todos os botões de tipos de sinais que ele gera, mas depois nós vamos ver aqui na tela que ele tem subsinais, digamos assim, tá? Então eu tenho modulações que eu posso fazer em cima dele. Aqui do lado mais alguns tipos, né, que são os tipos, se eu vou usar um tipo de módulo, se eu vou usar um burst, se eu vou usar um sweep. Bom, nós vamos ver ali também depois na tela. E aí mais algumas funcionalidades, né? Canal 1, canal 2. Então ele trabalha com 2 canais. Além disso, atrás dele, ele tem conexão com LAN, conexão com USB, e aqui essa USB tipo C, ela não é uma conexão, aqui é a carga, ou seja, a gente alimenta ele com uma USB tipo C, que precisa ter pelo menos aí 3 amperes, tá? Então a gente tem que ter um cuidado com a fonte que vai usar. É claro que ele vem com uma fonte junto. Mas aí vocês vão estar me perguntando, tá, mas e cadê a fonte? Cadê o unboxing? Eu queria ver o unboxing. Bom, pessoal, esse aqui, claro, é um instrumento que veio lá do mostruário da própria Rigol, né? Então é um equipamento que veio emprestado aqui para o canal, para a gente poder testar, poder usar. E eu aproveitei e já estou fazendo um vídeo para mostrar para vocês também. Então ele não tem, eu não tenho nenhum cabo com ele, não tenho nem a fonte para usar ele. Então para a fonte não tem problema, porque nós temos aí a nossa fontezinha da Baseus, que suporta tranquilamente ele. Uma boa fonte com USB-C hoje em dia também é importante, né? A gente fica comprando aquelas fontezinhas Mequetrefe que se dizem ser uma fonte de X
potência 200 watts, 100 watts, e a gente sabe que elas não suportam nem ligar um celular um pouco mais pesado. Então uma boa fonte hoje em dia faz parte. Como eu não estou com a fonte, eu vou usar essa da Baseus para a gente poder ligar ele e poder trabalhar. Mais algumas características do 852, ele vem da família 800, como eu disse, então ele existe o 825, que são 25 MHz, e ele tem a opção com 1 ou 2 canais, na versão 25 MHz, ou a versão 852, que tem 50 MHz e 2 canais. 50 MHz é pouco ou é muito? Com exceção de alguns poucos testes, os 50 MHz suporta facilmente praticamente todos os projetos, pelo menos todos que eu tenho. Me faz falta um pouco mais quando eu preciso testar um equipamento. Por exemplo, vou testar um osciloscópio mais potente. Aí, é claro, eu não vou conseguir fazer uma linha com ele para poder testar toda a sua capacidade. Então é o único momento que me faz falta. Mas para os projetos, para os circuitos, 50 MHz, na verdade 25 MHz sobra. Outra coisa interessante, ele trabalha com 625 megasample e 16 bits. A resolução dele é de 16 bits, o que é excelente, né? Porque os bons osciloscópios, aqui a gente está falando em 12 bits. Os profissionais estão falando em osciloscópios de 12 bits, onde eu capturo essa resolução. E a geração dela ser melhor é muito importante para que eu possa capturar com qualidade. Então, sem dúvida nenhuma, esse gerador de sinais aqui da Rigol, que vocês encontram lá na Raiza, né? A Raiza sempre junto aqui no canal. Vou deixar aí o link na descrição aí da Raiza para vocês poderem olhar todos os equipamentos Rigol, uma vez que a Raiza é uma autorizada da Rigol. Comprar equipamentos desse custo, com esse investimento que se faz neles, é importante vocês comprarem uma que tenha garantia, que seja uma autorizada, para que vocês não se incomodem com um equipamento desse. Porque quando a gente compra um equipamento desses, a gente quer curtir, né? A gente quer se sentir realizado. Ter problemas com um investimento desses não é a melhor coisa do mundo. Então, recomendo para vocês sempre olharem lá na Raiza. Vou ligar ele para a gente poder começar a olhar ele funcionando. Já falando um pouquinho aí do que a gente enxerga nessa primeira ligada dele aqui. Bom, a tela, como eu disse, uma tela grande, boa de ler, fácil de ler, mas muito reflexiva. Isso vocês devem estar notando, né? Assim como as outras telas também. Atrapalha aqui na visualização? Não, ela não chega a atrapalhar. Claro que eu estou de frente para a janela. Vou baixar um pouco mais aqui. Então ela acaba refletindo um pouco, tá? Então ela realmente é um pouco reflexiva para se enxergar. Mas como eu disse, não atrapalha na bancada. Segundo ponto do equipamento. Ele tem aquele boot um pouco mais lento da Rigol. Isso não é só este equipamento, isso também ocorre com o DM858 ou com o DH802 que a gente tem aqui na bancada. Então o que normalmente a gente faz, chega, já liga ele, deixa ele ligado para poder fazer a utilização. Terceiro ponto negativo, já vou só com os pontos negativos dele, não, mas depois é só positivo. Depois ele ficar um pouco ligado, a ventoinha de refrigeração dele é alta, então ela incomoda um pouquinho. Tá? Quando eu ligo ele, que ele está ainda numa temperatura, digamos, aceitável, ele não tem problema com a ventoinha. Mas quando eu deixo muito tempo ligado, ela começa a ficar forte e começa a fazer um barulho um pouco incômodo. Tá? Eu sei porque fiquei trabalhando com ele algumas horas agora, e depois de 2 horas mais ou menos a ventoinha já estava no máximo. Hoje está um dia um pouco mais quente aqui no Rio Grande do Sul. Aqui um pouco mais quente, é 22, 23 graus. E aí com isso ela acaba ficando um pouco mais forte. Mas vamos conhecer aqui um pouquinho esse equipamento. Visualmente ele é lindo, né? Como vocês podem ver. E depois eu vou gerar uns sinais aqui para a gente poder olhar no osciloscópio ele funcionando. Mas aqui, falando dele inicialmente, a gente tem aqui os 2 canais, canal 1 e canal 2. Lembrando que aqui, ó, ela já ligou, né? Já ligou a ventoinha. Por enquanto ela está com mais fraca. Não sei se vocês vão ouvir, porque eu sempre faço um tratamento aí do ruído, mas já começou a ficar com um sinalzinho. Baixinho, mas já incômodo. Então eu tenho aqui um canal, lembrando que a tela que eu estava falando, ela é touch, né? Então eu posso só clicar
de um lado ou do outro. Então estou no segundo canal, estou no primeiro canal. Então além de ser touch, ela também pode ser controlada por aqui, canal 1 ou canal 2. E olha que legal que é o conjunto de iluminação dos botões. É muito, muito bom assim. Tudo que eu faço aqui, ele vai automaticamente já acendendo os botões que eu estou utilizando. Aqui no canal 1 eu estou com 1 kHz numa onda senoidal, com 5 VPP. No canal 2 eu estou com 1 kHz numa onda senoidal, com 3 VPP. Ambos eu estou com offset 0. Lembre-se o que é o offset? O offset é o quanto eu quero colocar de DC em cima dessa senoidal. Então é um pouquinho que eu quero subir um pouco a linha ali, a linha 0 dele. E aqui tem umas características, né? Então aqui eu também posso clicar canal 1 ou canal 2, troco aqui embaixo também. Eu tenho uma série de funcionalidades, lembra os botões que eu posso configurar, assim como nos outros equipamentos. Aqui eu tenho as configurações, então eu tenho todas as configurações dele aqui. Posso vir nos utilitários, e aí eu também tenho uma série de utilitários. Inclusive a questão da rede, né? A rede está desligada, eu estou com o cabo de rede desligado, mas eu posso ligar esse cabo de rede e aí eu consigo usar ele no computador. Nós já vamos fazer isso para vocês verem que legal que fica. E não é só isso, tá? A Rigol está lançando um software agora, além da gestão de tudo que você pode enxergar e fazer com ele via computador. Agora vocês têm um software exclusivo para desenhar os sinais. Então vocês podem montar o sinal que vocês quiserem e carregar o gerador de sinais de vocês com o sinal desenhado. Nós também já vamos ver ali no computador como é bem divertido de fazer. Só comentar aqui no setup, né? Então eu tenho o brilho, eu estou com o brilho aqui em 40%, ele sempre começa em 40%, né? Eu vou aumentar aqui para 100%, mesmo quando eu deixo 100 e desligo, ele volta a ser 40%, não sei porquê. As línguas, por enquanto, apenas inglês e chinês, talvez numa versão mais nova aí a gente possa ter isso em outras línguas. Então eu estou com o sinal de 1 kHz e digamos que eu queira mudar o tipo de sinal. Posso vir aqui no meu controle, né? Ou posso vir direto no sinal que eu quero trocar, ou ainda posso clicar aqui. Então, todos os jeitos vai fazer a mesma coisa. Então, eu quero para o sinal quadrado. Então, aperto aqui. Opa, estou no canal 2, né? Vamos no canal 1 primeiro. Sinal quadrado. Então, estou lá com o sinal quadrado. O Duty Cycle está em 64, né? Eu quero 50%. Então, 50%. Já botei o canal quadrado em 50%. Ah, mas eu não quero usar a tela. Como é que eu faço? Não tem problema. Eu clico aqui. E aí eu giro, ó, 60%, 20%. Então eu posso também digitar aqui nos numerozinhos. Então vamos voltar para o 50%. 50%. Ah, quero mudar a tensão, não tem problema, clico na tensão, já seleciono. Ah, não, mas eu não quero clicar, quero usar aqui do lado. Não tem problema, aperto o botão aqui e mudo para o que vocês quiserem. 3 volts. Ou vou deixar aqui em 5, que eu quero testar em 5 depois. Vejam que legal de operar. Então ele tem muitas funcionalidades. Bom, além disso, como eu disse, eu posso abrir aqui e escolher o que eu quero. Digamos que eu queira realmente o seno, e eu não quero uma linha contínua. E exatamente, a Rigol tem diversos tipos de configurações em cima de um sinal. Então eu posso fazer um contínuo, mas eu posso fazer um modificado. E aí eu tenho as configurações que eu posso fazer em cima. Se eu quero AM, FM, etc. Eu posso fazer o tipo de sinal que eu quero na saída, a modulação que eu quero. Tem um que é muito legal, o Burst aqui. Não era isso que eu ia falar, né? Mas o Burst, onde eu faço uma saída de sinal, depois eu zero. Uma saída de sinal, depois eu zero. Uma saída... Então eu vou fazendo rajadas nisso. E aí eu seleciono se eu quero em ciclos ou se eu quero contínuo. E aí eu também consigo configurar tudo isso, né? Tendo um delay entre elas. O delay e aqui o período da rajada do sinal que eu quero. Então dou um período de rajada e dou uma parada. Dou um período de rajada e dou uma parada. Claro, com diversas outras configurações. Mas o que eu queria mostrar para vocês não era esse, é esse aqui. Esse é muito legal, o sequência. Ele demora um pouquinho para montar aqui, ele faz uma ativação. Por quê? Porque quando eu faço sequência, eu estou fazendo um sinal, depois o outro sinal. Um sinal, depois o outro sinal. Então vejam que legal, eu posso fazer 2 sinais diferentes
Uma coisa também que eu queria mostrar aqui, que eu acabei não lembrando. Um que é muito interessante é um sweep, por exemplo. Vou fazer com áudio. Um áudio vai de 20 Hz a 20 kHz. Não tem problema, eu posso fazer um start e stop variando essa frequência no tempo definido para que eu consiga, né, testar toda essa gama de frequências. Também funciona bem legal. Entrando no modo contínuo, vamos agora ligar o osciloscópio e fazer alguns testes. Melhor, vamos deixar isso para o final, que é mais legal. Eu vou conectar ele na nossa rede aqui para poder ver ele no computador, para vocês olharem como é que é. Então, quando eu ligo ele na rede, ele vai receber um IP e aí eu vou para o computador. E agora que eu estou no computador também, então eu consigo ver aqui na tela e no computador. Tudo que eu vi lá eu vou ver aqui. Claro que inicialmente eu trago uma tela. E como é que eu chego aqui nessa tela, né? Só digitar o IP que aparece aqui. Digito o IP lá no browser, Chrome ou no Edge, e ele já me traz essa tela. Aí eu tenho os dados todos dele aqui, então aqui estão todos os dados dele. E eu tenho a opção Web Control. Quando eu seleciono o Web Control, ele é uma outra aplicaçãozinha na frente com o gerador de sinais aqui. E aí tudo que eu fizer aqui na tela do computador, ele está fazendo aqui embaixo também. E aí eu tenho o controle total do meu gerador de sinais, gerador de funções, na tela do computador. Fica muito bom, por exemplo, se eu vou fazer, por exemplo, um vídeo e quero trazer para vocês. Então, de vez eu usar filmando com a câmera, como nós estamos fazendo, eu faço direto no computador, porque a tela é exatamente a mesma. Então, tudo que eu fizer lá funciona aqui. É claro que como eu gosto de demonstrar os produtos, eu prefiro acabar filmando, mesmo que a tela não fique com a mesma qualidade de uma capturada diretamente. Mas eu acho que para esse tipo de vídeo vale a pena fazer isso separado. Não vou perder muito tempo aqui, porque exatamente tudo que nós vimos lá é o que tem aqui. E tudo que eu clico lá, clica aqui embaixo também. É exatamente a mesma tela. O que eu quero mostrar para vocês é a outra aplicação também. A outra aplicação ela só tem alguns detalhes. Tá? Vou abrir ela aqui para vocês. O Ultra Station, que é uma aplicação também que vem junto. Quais são os detalhes dela? Ela é uma aplicação nova, então ela ainda está, acredito eu, em alguns releases. Mas ela exige algumas configurações. Por exemplo, ela precisa que o .NET esteja instalado. O meu estava, mas na versão 8, e ele precisa da 6. Eu instalei a 6, mas não é a 6.35 que é a última, é a 6.29. Ele tem o link, eu vou deixar o link aí para vocês. Tá? Mas foi chato, porque depois de instalar a 6.29 eu ainda precisei atualizar o C++. Ele também tem um link no manualzinho dele. E aí você tem que instalar, tem que reiniciar a máquina, e aí ela vem funcionando. Então ela tem uma chatice, vamos dizer assim, mas funciona, tá? E está bem feita. Então o Ultra Station, que é essa aplicação nova aí da Rigol, parar de mexer aqui, senão eu vou socando a câmera. Vocês usam para criar sinais, por exemplo. E vocês criam os sinais e depois vocês jogam ele para dentro do gerador de sinais. Então vamos criar um sinal aqui só para a gente testar. Primeiro, eu quero criar de uma linha base ou eu quero começar de um zero? Eu vou começar do zero aqui, de uma linha custom. Tá? Ele pergunta daí qual é o instrumento que eu vou usar. Então eu vou usar um DG852 para que ele já possa preparar isso. O formato, né, eu escolhi o DC, mas poderia ser qualquer uma delas. Quantos pontos eu vou querer nesta linha? Qual a amplitude VPP? Vou botar aqui 3. E o sample rate está em 1 MB, está ótimo. Vou dar um OK. E a partir daí ele vai criar, então, essa onda. Então ela está lá criada. Eu poderia já criar uma senoidal, uma onda quadrada, seja lá o que for, eu já criaria aqui, ele já estaria com ela, e aí eu poderia fazer as modificações que eu quero. Então aqui do lado vocês têm todos os detalhes, né, dela, pode abrir ou fechar. E em cima disso agora vocês podem desenhar.
Então vocês podem pegar um ponto livre. Vocês vão fazendo o desenho que vocês quiserem. Pode fazer até linhas. Ele vai desenhando para vocês, né? Vamos no Free Draw. Ele tá é um pouquinho lento, né? Então eu fiz muito rápido. Ele devia fazer uma onda senoidal, fez um monte de cacareco lá. Bom, ali vocês podem também fazer o mirroring dele, pode inverter a onda de cima para baixo para cima, como vocês quiserem. Ou seja, vocês montam a onda que vocês quiserem e terminando de fazer isso, vocês simplesmente enviam ela. Podem salvar ela, né? Então vocês podem salvar essa onda, podem ter quantas quiser, não tem limite, e vocês, depois disso vocês podem enviar ela para o equipamento. E aí tem todos os dados para vocês mandarem ela. Então tá aí o Rigol Ultra Station, nada mais é do que um desenhador, mas é uma novidade, então não poderia deixar de trazer para vocês aqui. Vamos voltar lá para o nosso 852 para fazer agora o teste junto do osciloscópio. E agora a verdade está aqui, né? Uma vez que eu tenho o gerador de sinais da Rigol e o osciloscópio da Rigol, se não ficar bom, não tem desculpa. Mas eu sei que vai ficar. Então agora eu liguei os dois equipamentos no canal 1, então o canal 1 do gerador com o canal 1 aqui do nosso osciloscópio, o DH802, também da Rigol. O que nós temos definidos aqui no canal 1? 1 kHz, 5 VPP. E aqui não estou com zero offset. Aqui na amplitude eu também posso definir o positivo e o negativo, digamos assim, apenas clicando o botão. Então eu estou com 2,5 para 2,5. Então eu posso definir das duas formas se eu quiser alguma coisa que não seja simétrica. E aí eu tenho a saída aqui no multímetro, no osciloscópio. No osciloscópio, claro, não estou com nenhuma, apesar de estar marcado aqui, eu estou com o off aqui na saída. Então mesmo que eu dê um alto aqui, ele vai me dizer que eu não tenho sinal, porque eu não tenho nada. Então eu vou agora acionar a saída. Acionei a saída, o osciloscópio já gerou a saída, eu já ativei aqui as medições, porque eu quero mostrar uma coisa importante para vocês. Primeiro, eu estou em kHz. Bom, a onda é perfeita, eu não esperava outra coisa do Rigol. E as medições é que me chamaram a atenção, porque a frequência está correta, o valor RMS é que não está. Por quê? Porque o VPP está marcando 10 volts. E aí eu estou com uma dúvida e não vou saber responder para vocês agora, até porque esse equipamento chegou hoje e já vai embora amanhã. Eu não vou ter muito tempo com ele. Mas eu estou com um VPP de 5 volts. E ele está me trazendo um VPP de 10 volts. 5 positivo, 5 negativo. Pode ser que seja um entendimento errado meu, mas ele está, digamos, duplicando um VPP. Porque para mim VPP é VPP. É de pico a pico. Né? Deveria ser 5 volts de pico a pico. E aqui ele traz 10 volts. Eu estou na configuração X1, então não é nenhum problema de X. Pode ser que alguma coisa que está me passando aqui. Mas é óbvio que eu tenho que tirar a dúvida, pelo menos isso para vocês. Eu liguei esse equipamento, o gerador, em outro osciloscópio e ele também marcou 10 volts. Então não é uma configuração do osciloscópio, com certeza. Provavelmente alguma configuração do gerador de sinais. Então eu estou aqui com essa onda de 1 kHz, vamos mudar ela para, quem sabe, 200 kHz. Dou um alto e está lá, perfeita a onda, 200 kHz, está perfeito. Ah, mas eu não quero ficar usando a tela, o que eu faço? Não tem problema, eu posso usar também aqui. Então eu vou mudar para 300 kHz. Então eu vou apertar 300. Estou em 300 kHz. Vamos apertar um alto. 300 kHz. Então eu consigo fazer a mudança usando o teclado aqui também. Ou ainda o botão. Clico o botão, mudar para 500. Mudei para 500, clico o botão de novo. Já mudei para 500. Ele já está marcando aqui 500 kHz.
Então eu posso usar tanto o botão central quanto os botões numéricos. No início é um pouquinho confuso, né? Apesar de bonito, não é o que a gente está acostumado. Como usar a tela touch, que para mim é a mais fácil, né? No caso do osciloscópio, eu tenho usado muito mais a tela touch do que os próprios botões laterais. Mas é uma questão de costume. Vamos trocar para os megahertz, então eu vou vir aqui e vou colocar aqui 5 megahertz. 5 megahertz, vou dar um alto. Olha, a ondinha perfeita em megahertz, né? Não é sempre que a gente enxerga isso, né? Por isso que é bom ter um equipamento, os equipamentos de qualidade. Porque quando a gente vai fazer testes com equipamentos de não tanta qualidade, e não há nada errado nisso, né? Principalmente eu sempre fui um amador, sempre usei equipamentos mais baratos. Aos poucos a gente vai adquirindo e vai obtendo coisas novas. Mas trabalhar em megahertz com uma linha assim, sem oscilação, perfeita, né? No mínimo detalhe, é um ganho tanto aqui, claro, de um bom osciloscópio com um bom gerador. Vamos extrapolar, vamos lá para os, sei lá, 30 MHz. 30 MHz. Ele já abriu aqui, olha que perfeito. 30 MHz. E vamos lá para os 50 MHz. Vamos ver se eu consigo digitar 50 aqui. 50 MHz e está lá 50 MHz sem dificuldade. 50 MHz. Bom, vou voltar aqui para os kHz. 1 kHz. E vou trocar os tipos de sinais, né? Então, vou testar por aqui mesmo que é mais fácil. Então, eu vou para o sinal onda quadrada, né? E aí eu posso configurar, falado para vocês, Duty Cycle, posso botar o Duty Cycle que eu quiser, também configuro por aqui, rampa, no pulso, né? Eu tenho um monte de configurações possíveis, ruído, ondas arbitrárias, e aí eu posso montar inclusive as minhas ondas depois. E harmônicas, tá? Para que eu preciso de uma harmônica, né? Porque eu posso fazer uma junção de sinais usando uma harmônica dentro de um sinal senoidal, e aí com isso eu consigo simular ruídos para poder ver como a minha placa, por exemplo, trata esses ruídos. Então tudo isso é sempre importante a gente ter um gerador de sinais, né? Parece que gerar ruído é uma bobagem, mas não, pelo contrário, o gerar ruído permite com que eu faça. Por exemplo, eu tenho fazendo um áudio e eu quero um circuito que eu reduza ruído. Então eu posso gerar o ruído para ver se ele realmente está reduzindo. Voltou para o 2 aqui, deixa eu botar o 2.5. E tá aí. Então esse aqui é o nosso gerador de sinais. Umas considerações finais sobre ele. Bom, primeiro, ele realmente é muito bonito, muito bom de trabalhar, seja na tela, seja no teclado, né? Ele é muito intuitivo, mas tem muitas funções. Tá? Realmente ele tem um conjunto de funções, a gente veja que para cada sinal eu tenho um conjunto de soluções que ainda pode se abrir um terceiro conjunto de configurações, então ele realmente tem muitas funcionalidades. É um equipamento muito, muito completo. Esse aqui é a versão 50 MHz, mas se a de 25 seria também perfeita, né, para a maioria dos casos. Trabalha com os 2 canais, e vou dizer também, muitas vezes um de um canal só também vai servir. Toda a operação na teclada, com o teclado iluminado, é também perfeito. E sem contar com o que nós vimos, que é a operação dele na tela do computador. Então, tanto para gravar, para dar um print, para pegar um dado, ou mesmo para ter uma tela maior, vocês podem usar tudo no computador através da saída Ethernet, da saída de rede. Gostei demais dele, pena que amanhã eu devolvo, mas é um equipamento bem legal para se ter na bancada. Já vou botar aqui na minha listinha, como o pessoal fala aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer o 852 Pro. Quem sabe no futuro eu não faço aí um review mais detalhado
dele para vocês. E estou deixando aí a imagem dele lá na Ryza. Estou deixando o link aqui embaixo também. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse gerador de sinais. Era isso e valeu! O gerador de sinais da Rigon é o tal. Com precisão perfeita é o melhor do final. Cada onda que emite um sinal sem igual. Tecnologia avançada, beleza sem rival. Se você quer o topo, não precisa procurar. Na loja Ryza é onde você vai encontrar. Autorizada e segura, com garantia fiel. Lá você leva o melhor, no toque do céu. É lindo no design, preciso na função. Gerador da Rigon, por inovação. Com ele em mãos, o trabalho vai brilhar. Na Ryza é o lugar certo pra comprar. Preciso na função. Gerador da Rigon, pura inovação. Com ele em mãos, o trabalho vai brilhar. Na Ryza é o lugar certo pra comprar. Se você quer o topo, não precisa procurar. É lindo no design, preciso na função. O gerador da Rigon, pura inovação. Com ele em mãos, o trabalho vai brilhar. Na Ryza é o lugar certo pra comprar. Lá você leva o melhor, como o toque do céu. É lindo no design, como o toque do céu. É lindo no design, preciso na função. É lindo no design, preciso na função.